Vila Tibério, um dos bairros mais tradicionais de Ribeirão Preto, completa 130 anos no próximo sábado. O local que ajudou a construir a história da cidade caiu no esquecimento do poder público e acumula patrimônios abandonados. Logo na entrada do bairro, as ruínas da mais antiga cervejaria da cidade, na Avenida Jerônimo Gonçalves, já antecipam a situação dos patrimônios históricos do entorno. O prédio, símbolo da economia local na época, quase não tem mais janelas e a área está tomada pelo mato. A construção de um shopping chegou a ser discutida no espaço, que hoje só serve de abrigo para pessoas em situação de rua. Todo patrimônio histórico reconhecido, o ônus da sua zeladoria recai sobre o poder público quando o particular não exerce. Se nós pegarmos o caso do Hotel Brasil, desde o início dos anos 90, pasmem, 30 anos se passaram e nada foi feito. Vão esperar o particular tomar uma iniciativa, se ele já deu todas as credenciais de que não irá fazer? A Antártica é a mesma coisa. É fruto de uma especulação imobiliária que fica adiantando ou dilatando para poder fazer o investimento na área. Enquanto isso, nós assistimos de camarote a degradação de um dos cartões postais mais bonitos de Ribeirão Preto. Desde 2011, o antigo poliesportivo do Botafogo, na Rua Paraíso, está fechado, sofrendo com a ação do tempo. No local, em 1924, foi construído o estádio Luiz Pereira, com capacidade para 10 mil pessoas. O espaço ficou pequeno para a torcida tricolor e foi preciso mudar de lugar. Em 67, o Botafogo construiu o estádio Santa Cruz, lá na Ribeirânia, e foi para lá. E aqui eles transformaram num clube poliesportivo. Esse clube tem ainda existe aqui um ginásio multiuso. Eles construíram uma piscina olímpica, inclusive. A piscina está aí ainda. E em 2011, o Botafogo tinha dívidas trabalhistas e essa área foi a leilão. A área de quase 12 mil metros quadrados foi arrematada por mais de 4,5 milhões de reais por um empresário, que manteve as portas fechadas. A velha guarda botafoguense até tentou um movimento para devolver o berço tricolor para o clube. Quem frequentou o espaço de lazer lamenta a situação. As pessoas podiam entrar, nadar, podiam brincar, tinha inclusive coisa para criança, tinha playground, sabe? Então era uma área útil para a população. A gente fica triste, né? Porque as pessoas vêm até de fora para poder entrar aí, né? E relembrar da infância, né? Que passou aqui, né? Eu mesmo vinha muito aqui com meus filhos, né? Mas agora está abandonado aí, né? O Lar Santana é mais um pedaço abandonado da história do bairro. O prédio onde antigamente funcionava um colégio e até mesmo um orfanato está fechado desde 2014. Ao longo desses quase 9 anos, diversas destinações foram discutidas. A mais recente diz que o imóvel vai abrigar a Secretaria Municipal de Educação. Mas até agora, nada saiu do papel. E agora nós estamos aguardando a licitação para a obra. E não sei quando que vai sair essa obra. Essa licitação é importante. Uma empresa vencer e começar a obra. Até então a gente considera que aquela área está abandonada. Inclusive está sendo dilapidada dia a dia. Já estão levando janelas de ferro, estão levando batentes, sabe? Já levaram a fiação, já levaram a parte hidráulica, agora estão levando parte da estrutura. Um abandono total, um pecado tá essa situação e só tendo bandidagem. O comerciante não está tendo segurança nenhuma. Outro dia eu saí da minha casa até eu chegar no meu estabelecimento, eu fui abordada por 3. Meio quarteirão, moça. Pô, então tem que ter segurança ou tem que ter administração, boa administração. Você vê essa rodoviária, quem que consegue entrar para pegar um ônibus numa rodoviária? Olha, tinha que ser um cartão postal da cidade. Que esses vazios urbanos que estão crescendo nessa área, amanhã ou depois, irá ser o novo o quê? A nova Cracolândia. Ribeirão Preto está criando a sua Cracolândia por conta dessa omissão política, que todos saibam. O que hoje já é um problema de segurança pública, porque cresceu a criminalidade, é lógico que cresceu, porque aumentou o número de meretrícios, aumentou o número de pessoas em situação de rua, aumentou o número de pontos de traficância. Por quê? Porque diminuiu a segurança dos direitos. A opinião dos especialistas e dos próprios moradores é a mesma.
A atual situação da Vila Tibério escancara o abandono das tradições e da história da cidade. Infelizmente, está sendo criado em Ribeirão Preto um vazio urbano que perpassa a Vila Tibério, Campos Elíseos e o Baixo Centro de Ribeirão Preto. Isso não é obra do acaso, para que todos os nossos telespectadores saibam. Isso é uma decisão política que decidiu fechar os olhos para essa realidade histórica da cidade, onde é a nossa alma mater, onde nós fincamos as nossas raízes ribeirão-pretanas, e decidiu investir em outras áreas. Na década de 50, a Vila Tibério tinha 50% do PIB de Ribeirão era produzido aqui, com a Antártica, com a Mogiana, com esse o Gederiksen, né? Eu acho assim que a Vila Tibério só vai funcionar legal quando revitalizar o centro. O centro é importantíssimo para revitalizar, inclusive os Campos Elíseos também, aquela baixada dos Campos Elíseos, a baixada da Vila Tibério. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria da Justiça informou que, em relação aos imóveis particulares, não há, nesse momento, projeto para aquisição desses por parte da administração municipal. Porém, está sempre aberta a propostas para a preservação do patrimônio histórico da cidade. Referente à revitalização do prédio onde funcionou o Lar Santana, a Secretaria da Educação informou que os projetos executivos estão em fase final de aprovações. Na sequência, será dada entrada nas aprovações nos órgãos competentes para assim ser aberta a licitação da obra. Para repercutir toda essa situação, conosco no nosso núcleo de jornalismo está Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo. Professor, como nós vimos aí na reportagem, os moradores reclamam principalmente da insegurança na região. Dá para dizer que essa é a principal consequência do abandono? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, tudo bem? Na verdade, André, todo tipo de área urbana que é abandonada, que é largada, deixada às traças, acaba sendo um espaço de mais violência, acaba sendo um espaço de práticas ilícitas, de atividades ilegais. Então, nós podemos dizer, sim, que resgatar esses espaços é uma forma de combater a violência. Quanto mais pessoas frequentarem esses espaços, mais teremos pressão para reduzir a violência e para ter atividades sociais, atividades comerciais nesses lugares. No geral, doutor, qual que é o impacto urbano que esses espaços vazios causam no bairro e na cidade como um todo, na verdade? Bom, André, nós temos aí uma série de problemas, não é? Esses espaços vazios poderiam ser espaços turísticos, poderiam ser espaços de atração da população e mesmo de visitantes à nossa cidade. Esse espaço, esse conjunto de espaços poderia ser explorado economicamente, poderiam ser explorados historicamente. E em muitas cidades, André, esses espaços históricos são utilizados também pelo poder público para instalar escolas, para instalar suas secretarias, para instalar museus. Então é preciso repensar um pouco essa política de tratamento dessas áreas históricas de Ribeirão, seja com uma nova mentalidade de parcerias com o empresariado, seja por uma política de ocupação por parte do poder público. O Lar Santana, por exemplo, doutor, ele é tombado, já esteve em inúmeros diálogos de destinação, mas até agora segue fechado e depredado. Se o poder público permitiu chegar a esse ponto, nós estamos falando talvez até de uma omissão do poder público, então? Sim, o poder público tem um dever de cuidar do patrimônio histórico. Então, como é que funciona? A partir do momento em que o poder público realiza o tombamento de um bem privado, o poder público também assume o dever de atuar caso aquele proprietário particular não tenha condições de manter o imóvel. Então, esse é o problema da política de tombamento. O que nós estamos vendo aqui em Ribeirão é uma prática que já é ultrapassada em muitos lugares do Brasil. Se o município não tem condições de injetar recursos nesses imóveis, ele não deve realizar o tombamento. O que ele deve fazer é algum tipo de parceria com os proprietários, com as empresas, para que se crie alguma forma mais inteligente que o tombamento para revitalizar essas áreas. Quando a gente fala desses inúmeros prédios que foram tão importantes, né, fizeram parte realmente da história ali da Vila Tibério, a responsabilidade de zelar por eles é de quem então, doutor? Bom, André, a história é a seguinte, se o prédio é público, a responsabilidade primária é do proprietário público, do município, ou do estado ou da União, que tem aquele edifício no seu patrimônio. Se o prédio é privado, a responsabilidade inicial é do particular. Mas, como eu disse, se aquele prédio privado tem uma importância histórica
e ele acaba sendo tombado pelo município, ou pelo Estado ou pela União, esses entes públicos também assumem uma corresponsabilidade de injetar recursos financeiros para manter aquele prédio em bom estado. E é por isso que eu digo que o tombamento não é uma solução inteligente mais no Brasil. Porque muitas vezes, quando o Estado promove o tombamento, o particular acaba abandonando aquele imóvel porque ele entende que o imóvel não pode mais ser devidamente utilizado do ponto de vista econômico. E o poder público não tem dinheiro para manter aquele imóvel. Então, nós temos que repensar essas técnicas de proteção do patrimônio histórico e parar de falar apenas em tombamento, que é uma prática que se tem aqui em Ribeirão Preto, que ainda é muito atrasada. O que nós vemos acontecer aí na Vila Tibério, infelizmente, não é algo pontual. E aí até um alerta, né? Isso mostra, infelizmente, que as administrações parecem não cuidar realmente da história, do patrimônio, daquilo que faz parte da vida de cada município, né? É verdade, André, isso é até uma contradição, né? Nós saímos do Brasil para visitar países europeus e observar como é que eles cuidam do seu patrimônio histórico, sendo que nós temos aqui um patrimônio riquíssimo do ponto de vista histórico e que é completamente abandonado, não é? Nós precisamos pensar nessas políticas de proteção do patrimônio, porque elas têm relação com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa vida pessoal, e elas também podem ser um ponto de atração de novas atividades econômicas, de recursos financeiros para essa população que está num bairro tão rico, com tantos monumentos, com tantas construções importantes para a nossa cidade. Dr. Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube, sempre um prazer recebê-lo, um abraço e até mais. Obrigado, André, um abraço.